Como nós já conversamos, nós não estamos preparados para as tempestades da vida. Quem sabe não estamos preparados para aquelas chuvas que nos pegam de surpresa. Quantas e quantas vezes você foi surpreendido, quem sabe, por sair de casa, deixar uma janela aberta, quem sabe, e ser surpreendido quando estava em um determinado local que não conseguia mais voltar para casa. Esqueci a janela aberta, deixei roupa no varal e quantas outras coisas que podemos ser surpreendidos por essas chuvas. Não conseguimos controlar. Só que, diante das adversidades da vida, elas são completamente diferentes. Nas tempestades da vida, nós podemos sim estar preparados para quando elas vierem. Por quê? Porque nós podemos entender aqui, à luz do texto de Mateus, capítulo 14, do verso 25 ao 27, que as tempestades da vida, elas vêm para que a nossa fé seja abalada. As tempestades da vida abalam a nossa fé. O texto diz assim: na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, com os seus discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós podemos observar aqui, apenas nesses 2 versículos lidos aqui, que os discípulos, eles ficaram com medo daquela situação. Eles foram pegos a surpresa deles, fez com que eles ficassem atemorizados diante daquela situação. E como nós sabemos, o medo ele é totalmente contrário da fé. Pois quando nós temos fé em Jesus, o medo não faz parte das nossas vidas. Quando nós temos fé no Senhor, o medo já não faz parte da nossa caminhada. Nós podemos até passar por decepções, desilusões, lutas, dificuldades e várias tempestades na nossa caminhada. Afinal, o próprio Senhor Jesus já disse em Mateus 16:33 que no mundo terei aflições. Mas esse texto de João, ele continua. Assim como o texto que nós acabamos de ler aqui enfatiza isso para nós, quando Jesus diz assim: mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como Jesus enfatizou quando aqueles homens estavam com medo, atemorizados, Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu. Ou seja, tenha fé que tudo isso vai passar. Tenha fé que essa situação é uma situação apenas momentânea, pois tudo vai mudar. E olha só como o autor aos Hebreus nos diz sobre pessoas, sobre homens e mulheres que tiveram fé. Hebreus 11, 32 a 34 nos diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Essas pessoas, como nós acabamos de ler aqui, a galeria da fé, a qual o texto de Hebreus 11 se menciona, são falhos como nós, são limitados como nós, humanos, como eu e como você, mas o que nós podemos observar aqui é que são homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que em meio a tempestades, eles passaram, eles foram aprovados, como nós acabamos de ver, homens e mulheres que tiveram fé. Quando nós nos encontramos em situações difíceis, qual será a nossa atitude? Será que nós vamos ter a atitude de nos amedrontar diante dessas situações? Ou será que nós vamos sair aprovados?
Será que nós vamos sair daquela situação com uma fé inabalável, uma fé que rompe barreiras, uma fé que vem do coração do Senhor para as nossas vidas, vem para que possamos crescer e aprender ainda mais com essas situações. A minha oração nesse momento é que nós venhamos a sair aprovados, como obreiros aprovados do Senhor, que diante de situações, que diante de dificuldades, de tempestades que venhamos a passar, que a nossa fé possa ser encontrada, que o Senhor possa encontrar fé no nosso coração e que possamos crer que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim o Senhor nos direcione durante esse dia, que possamos refletir nisso, que diante de adversidades possamos crer no Senhor. Senhor, nos ajuda, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós não conseguimos olhar através daquela dificuldade, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a perseverar, ó Deus, ajude a triunfar e, acima de tudo, a vencer na força do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Tenha uma boa semana na presença do Senhor Jesus.